sobre o Livro dos Espíritos, né? Porque acredito que vocês fazem o estudo, né? Às quintas-feiras, das questões de O Livro dos Espíritos, comentam, depois debatem, né? Mas depois ele me deixou livre para poder trazer um tema que eu quisesse. E para mim até assim é melhor, porque eu já encaminho um tema que eu já tenho preparado, né? Devido aos trabalhos do dia a dia, os nossos compromissos, às vezes a gente fica apertado, né? Então, quando nos pedem para trazer um estudo que nós já temos pronto, é mais fácil para nós também. Então, eu estou trazendo para nós esse tema, a verdadeira cura. Esse tema, nós fomos buscar como inspiração, eu não sei se vocês vão visualizar, mas uma passagem, um capítulo deste livro de Amélia Rodrigues. Eu vou ler o título para vocês. É um lançamento do Divaldo Pereira Franco, psicografia do Divaldo. O título é O Essencial e é de autoria do espírito Amélia Rodrigues. A Amélia Rodrigues é um espírito que escreve através do Divaldo e ela tem vários livros publicados com ele, em que ela reescreve várias passagens do Evangelho, vários momentos da vida de Jesus aqui junto a nós na Terra, e ela, ao reescrever essas páginas, ela nos traz também vários apontamentos à luz da doutrina espírita, interpretando essas passagens à luz da doutrina espírita. E ela traz todo um colorido especial, de acordo com o seu talento literário, né? E de forma que esses momentos que ela nos proporciona através dessas leituras nos ajudam a recordar, né, esses momentos maravilhosos, repletos de lições vivenciados por Jesus aqui no planeta Terra e deixado para nós, para o nosso aprendizado. Então, nós destacamos um dos capítulos deste livro para ser a inspiração para a nossa reflexão desta noite. O capítulo intitulado A Verdadeira Cura. Eu vou aqui também, usando as minhas palavras, apresentar essa narrativa do Evangelho. E aí peço a vocês que me acompanhem na leitura. Então, ela vai nos dizer que ele estava leproso, vinha de Sidom, uma bela cidade fenícia às margens do mar Mediterrâneo. A lepra, àquela época, era considerada uma maldição. Os leprosos eram considerados impuros e não podiam aproximar-se das cidades. Eram expulsos pelo medo da contaminação. Viviam em lugares como o Vale dos Leprosos. Andavam com um sino no pescoço para avisar de sua presença. Caso encontrassem alguém no caminho, deviam gritar bem alto, impuro, para que as pessoas se afastassem e eles pudessem passar.
E este nosso personagem viajara durante a noite, porque seria mais discreto, evitaria maiores transtornos para si mesmo. E agora ele estava em Cafarnaum. Ele ouvira falar de Jesus. A sua fama, a fama do profeta, chegara à distante Sidom. Afirmava-se que ele era a luz que penetrava na escuridão e vencia toda a treva, que suas mãos tocavam a paralisia e desatrelava os membros mortos, restituindo-lhes os movimentos, que o som da sua voz adentrava-se pelos ouvidos moucos e rompiam-lhe o silêncio atroz, que repreendia os demônios e eles fugiam gritando de dor e de medo, que lavava toda a podridão do corpo e restituía-lhes a saúde. E o nosso amigo, então, recordava-se quando a doença surgiu no seu corpo. Lembrou com tristeza as perseguições, o abandono da família e dos amigos. Mas ele desejava viver. E por isso veio em busca do profeta. O profeta cuja fama chegara a Sidom, do qual ele ouvira falar maravilhas. Enfrentou as dificuldades no caminho, mas não desistiu. A linguagem do coração falava-lhe de venturas jamais vividas e de alegrias íntimas que lhe inundariam o ser, caso ele chegasse a tempo de ser socorrido. E, finalmente, ele chegou ao local onde Jesus falaria. Aos poucos, outras pessoas foram chegando e se aglomerando diante de uma barca ampla cravada na areia. Quando Jesus chegou, atraiu o olhar de todos, que se aproximaram, ansiosos por ouvir-lhe as palavras. Eu vos trago boas novas de alegria. Ele distendeu os braços e pareceu envolver toda a massa que atraiu ao seu seio. O Pai, ele disse, o Pai enviou-me a fim de que desperteis do letargo, da indiferença, do sofrimento e vindes a mim, pois eu vos reunirei num rebanho e vos guardarei com a minha vigilância. O homem de Sidom se emocionou ao ouvir aquelas palavras. Lágrimas vieram-lhe aos olhos. Não temais os maus, nem os vossos males. Eu vos tenho no coração e vos alivio todas as dores. Amai, porque essa é a chave para decifrar todos os enigmas, resolver todos os problemas. E nunca revideis ao mal com outro mal, perdoando o agressor, pois ele é infeliz e não sabe. A verdadeira felicidade consiste
em amar, olvidando, esquecendo os ressentimentos e as paixões inferiores. Quem ama encontra um tesouro e nunca mais é o mesmo, pois que se torna rico. Portanto, digo-vos que tenho piedade daqueles que riem das misérias alheias e locupletam-se com as parcas moedas das viúvas e dos pobres, porque padecerão fome e alucinação. Felizes aqueles que, por enquanto, choram e recuperam-se perante as leis de meu Pai, porque se liberam das cargas dos crimes. O único sentido da vida física é a luta para a conquista do amor, que produz harmonia e abençoa o mundo com a paz. Não vos canseis de amar. Mesmo quando desamados e perseguidos, porque eles, os perversos, não sabem o que fazem. Eu vim para que todos tenhais alegria no coração e saúde para o bem viver. E Jesus, após falar, fez silêncio novamente. E enfermos de todas as sortes se aproximaram dele, solicitando que ele os curasse. E ele atendia a todos gentilmente. O enfermo de Sidom estava petrificado. Não saberia dizer como tudo agora ocorria, porque ele aproximou-se-lhe e indagou-lhe com a ternura de um amigo: que quereis que eu vos faça? Interrogou afavelmente, docemente, e quase sem fôlego, ele respondeu: que eu tenha paz, que eu tenha paz. Esquecera-se da lepra e desejava aquela harmonia que dele exalava. E naquele momento não teve medo de morrer nem de viver. Jesus sorriu com gentileza e disse-lhe: ficai bom, eu o quero também. E o homem de Sidom ficou curado. A lepra desapareceu do seu corpo. Tomado pela emoção, ele quis agradecer, mas as palavras não lhe chegavam à boca, aberta pela surpresa imensa. Eu vos conheço desde ontem, ele arrematou afirmando. Segui em paz, que é a bênção do Pai no coração daqueles que o amam. E nunca mais vos esqueças de amar. E Amélia Rodrigues concluirá essa história dizendo: ele voltou a Sidom e numa aldeia criou um albergue para os portadores de hanseníase em homenagem àquele que lhe concedeu paz. E jamais esqueceu a frase: eu vos conheço desde ontem. Não somente
se houvera curado da lepra externa, mas daquela interior, que é a matriz de onde se origina e devasta o corpo. Muitos se haviam curado, recuperado a aparência que a morte consumiu depois, enquanto o homem de Sidom houvera adquirido a cura real, a do espírito necessitado de harmonia. Então, meus irmãos e minhas irmãs, vejam que história belíssima esse encontro do homem de Sidom, que saiu da sua terra distante em busca de Jesus para a cura da lepra que lhe consumia o corpo. Mas vale a pena aqui nós recordarmos algumas palavras de Jesus que nos falam da cura real que se processou nesse homem. Porque ele não apenas, como nos fala Amélia Rodrigues, se viu livre da doença física, mas, sobretudo, e principalmente, ele realizou a cura interior, a cura maior, a cura real, que é a sua cura espiritual. E Jesus nos dá a pista de como nós também vamos conseguir essa cura real. Quando ele vai dizer assim: amai, porque essa é a chave para decifrar todos os enigmas, resolver todos os problemas. A verdadeira felicidade consiste em amar. Quem ama encontra um tesouro e nunca mais é o mesmo. O único sentido da vida física é a luta para a conquista do amor. Não vos canseis de amar. Aí, meus irmãos e minhas irmãs, é que está a chave para essa cura real. Para essa cura real que o homem de Sidom conquistou. Porque depois daquele encontro, ele já não mais foi o mesmo. Aquele homem do passado que o levou à doença física. E como Amélia Rodrigues deixou tão claro para nós na sua história, ele, ao voltar para a sua terra natal, ele vai se dedicar aos sofredores, seguindo a orientação do Cristo de amar o seu próximo, para que ele conquistasse aquela harmonia, aquela paz que ele viu exalando do Cristo. E a partir daquele momento, ele passou a desejar também. Eu quero esta paz que emana do próprio Cristo. E para ter essa paz, só amando a todos. O nosso amigo Richard Simonetti, vocês devem conhecer, tem vários livros publicados. Ele publicou um livro intitulado Amor, Sempre Amor. É um livro belíssimo, em que ele vai revisitar várias passagens do Evangelho segundo o Espiritismo
e vai trazer para nós várias reflexões. Num capítulo intitulado O Amor que Converte, ele também nos conta uma história que eu vou compartilhar aqui com vocês também. E ele nos fala de um homem que sofria há anos uma obsessão insistente. O espírito perseguidor, movido por vingança, não lhe dava tréguas. Procurava perturbá-lo de várias maneiras, causando-lhe vários transtornos, vários aborrecimentos. E esse sofrimento levou o nosso irmão a buscar um centro espírita, em busca de orientação, de esclarecimento e de auxílio para se libertar dos problemas que ele vivenciava. E aí, então, na casa espírita em que ele foi atendido por um médium e recebeu uma orientação espiritual. O mentor apresentou-lhe 3 recomendações. A primeira recomendação: ele deveria orar pelo obsessor, envolvendo-o em vibrações de amor cristão. A segunda orientação: ele deveria pedir perdão, salientando a intenção de reparar prejuízos que lhe tivesse causado no passado. E terceiro, ele deveria dedicar-se ao esforço do bem, exercitando amor pelos sofredores, né? Então, recordemos as 3 recomendações que o benfeitor espiritual lhe apresentou: orar pelo obsessor, envolvendo-o em vibrações de amor, pedir perdão, demonstrando com isto o desejo sincero de reparar o mal que houvesse lhe causado, e dedicar-se ao esforço do bem, exercitando o amor pelos sofredores. E o nosso irmão, meus irmãos e minhas irmãs, ele então, a partir daquelas orientações, ele passou disciplinadamente a cumpri-las, a exercitá-las. Durante 4 anos, o nosso amigo assim o fez. Mas isso só não lhe libertou da perseguição do obsessor. Esse estava sempre à sua volta, procurando, ainda assim, causar-lhe transtornos. E, às vezes, então, o nosso amigo era tomado por um desânimo, mas a espiritualidade reforçava a orientação. Aquelas 3 recomendações, pedindo a ele que aguardasse, que tivesse paciência. E assim o nosso irmão, disciplinadamente, cumpria as orientações. Nesse intervalo, ele se matriculou num curso de espiritismo e mediunidade. E, com isso, ao ir estudar a doutrina espírita e a mediunidade à luz da doutrina espírita, ele vai aprender, então, a lidar melhor
com aquele problema das influências espirituais e passando a adotar um comportamento evangelizado. E, em seguida, ele começou também a atuar em um grupo mediúnico, tendo aí, então, a oportunidade de auxiliar inúmeros encarnados e desencarnados que estavam em desequilíbrio e que eram levados àquela reunião. E o tempo passou, meus irmãos e minhas irmãs, até que um dia, nesse mesmo grupo mediúnico, do qual ele participava, ajudava, um médium recebeu uma comunicação psicografada que era endereçada a ele. E os nossos irmãos e irmãs já podem imaginar quem era o autor da mensagem. O autor da mensagem era o espírito perseguidor. Eu vou compartilhar com vocês o que esse espírito escreveu para ele. Ele começou dizendo assim: venho despedir-me. Durante anos, atormentei você, disposto a vingar-me do que me fez em vida anterior. Foi muito grave e terrível, algo que, por invigilância minha, sustentou-me o ódio e o empenho de revide. No entanto, reconheço que fui derrotado nesse confronto infeliz. Sinto-me impotente para continuar agredindo alguém que foi muito mal no passado, mas hoje revela uma vocação para o bem que me comove e me confunde. Saiba que suas ações, seu empenho de renovação, seus exercícios de amor cristão, muito mais do que suas preces, acabaram por conter o braço da vingança. Tudo o que lhe peço agora é que me perdoe e continue orando por mim. Sou um infeliz que um dia deixou-se iludir pela ideia de que somente a desforra traria paz ao seu coração. Uma paz que eu nunca experimentei enquanto o perseguia. Uma paz que eu espero conquistar, seguindo o mesmo caminho que você vem trilhando, tentando assimilar as bênçãos do amor. Se me é permitido evocar Deus, peço ao Criador que o abençoe e que tenha compaixão de mim. E meus irmãos, minhas irmãs, a partir daquele dia, o nosso amigo se viu livre daquela perseguição espiritual. A cura real. Mas nós vamos lembrar como ele conseguiu a cura desse processo obsessivo. Foi pelas orações que ele fazia? O obsessor deu a resposta. Vamos recordar quando ele disse assim: saiba
que suas ações, seu empenho de renovação, seu exercícios de amor cristão, muito mais do que suas preces, acabaram por conter o braço da vingança. Quando ele percebeu que o nosso amigo havia mudado intimamente, ele já não era mais aquele homem do passado, aquele que o havia feito tanto mal, que o havia prejudicado terrivelmente. Já não era mais aquele indivíduo. Havia promovido uma renovação interior. Ele estava buscando assimilar na prática as lições do amor, que ele passou a aprender através do estudo do Evangelho, através da vivência do Evangelho, da mensagem de amor que Jesus nos deixou. Não vos esqueceis de amar. Aí está a cura real. E para nós, meus irmãos e minhas irmãs, ampliarmos as nossas reflexões em torno dessa cura real, eu vou compartilhar com vocês mais uma mensagem, agora uma mensagem de Emmanuel, que está no livro Pão Nosso. E é uma mensagem intitulada Estás doente? O título da mensagem é uma pergunta que esse benfeitor espiritual nos endereça. Estás doente? E procurando até ensaiar uma resposta, a gente poderia dizer: quem não está na atualidade do nosso planeta Terra? Quem não está? Nós já ouvimos várias vezes, acredito que vocês já ouviram, que o planeta Terra funciona também como uma grande escola. O nosso querido Emmanuel, ele tem uma mensagem belíssima em que ele fala da pluralidade dos mundos habitados. E entre esses inúmeros mundos que povoam esse universo maravilhoso e infinito, criação de Deus, nosso Pai, nessas várias moradas, assim como o nosso querido planeta Terra, nós vamos encontrar os planetas que funcionam como escolas. O planeta Terra é uma escola. Nós somos os alunos matriculados nessa grande escola. Mas, nesta mensagem também, Emmanuel nos fala que há os mundos hospitais. E nós poderíamos dizer também que o planeta Terra também funciona como um planeta hospital, onde todos nós estamos aqui internados, buscando essa cura real de que nos fala Amélia Rodrigues na mensagem que Jesus traz para nós. Buscamos essa cura real, a cura verdadeira, a cura da alma,
a cura espiritual, que se processa, nós já percebemos, pela nossa transformação, pela nossa renovação interior, pela vivência do amor, pela vivência da mensagem de Jesus, incorporando-a em nossa vida. Então, não há dúvidas, nós estamos matriculados nessa grande escola que é o planeta Terra, mas também estamos internados neste grande hospital, buscando essa cura real. Emmanuel, então, vai nos dizer assim: todas as criaturas humanas adoecem. Todavia, são raros aqueles que cogitam de cura real. Por que será, Emmanuel? E ele vai dizer assim: se te encontras enfermo, não acredites que a ação medicamentosa através da boca, dos poros ou dos poros te possa restaurar integralmente. Por quê? O remédio não é eficaz? Não, ele é eficaz, mas para as doenças do corpo. As do espírito, a medicação é outra. Então, os medicamentos do plano material são importantes e fundamentais, mas a cura integral, a gente precisa da medicação do Evangelho, da mensagem, da Boa Nova, a mensagem do Cristo. Ele vai dizer assim: o comprimido ajuda, realmente. A injeção melhora, não há dúvida disso. Entretanto, nunca te esqueças de que os verdadeiros males procedem do coração. O coração, que é símbolo dos sentimentos, das emoções. Então, Emmanuel está dizendo que se o coração está doente, se a emoção, se os sentimentos estão doentes, a gente não consegue a cura real, a cura integral. E ele vai dizer assim: a mente é fonte criadora. Nós já sabemos, com certeza vocês que se debruçam sobre a obra de Allan Kardec, o Livro dos Espíritos, estudando aquelas questões, já aprendemos que o pensamento é vida. E conforme nós pensamos, nós criamos, nós plasmamos à nossa volta a atmosfera mental que vai caracterizar aquilo que nós somos realmente. Então, a mente é fonte criadora. A vida, pouco a pouco, plasma em torno dos teus passos aquilo que desejas. Conforme eu penso, conforme eu busco, eu vou plasmar isso na minha vida. De que vale a medicação exterior se prossegues triste, acabrunhado ou insubmisso?
E aí a gente, pensando nessas palavras de Emmanuel, a gente vai lembrar daquela bela mensagem que está lá no Evangelho, de autoria de um espírito amigo, que é a nossa querida Joana de Ângeles, a mensagem titulada Paciência, em que ela começa falando sobre a dor. E ali ela vai nos convidar a ter um outro olhar sobre a dor, encarar a dor sobre um outro prisma. Nós vamos negá-la? Não, não é isso. Mas nós vamos ter que aprender a conviver com ela. Porque, às vezes, a dor, através de uma doença física, nos bate à porta, porque nós precisamos experienciar aquela doença. Ela faz parte da nossa bagagem, que nós trazemos conosco. E, às vezes, essa dor, que manifesta-se através de uma doença, ela vai caminhar conosco por um largo período. E aí, então, nós vamos ter que aprender a conviver com ela. Não amaldiçoando-a. Não. Porque se nós assim procedermos, nós vamos ampliar a nossa dor, nós vamos ampliar o nosso sofrimento. Então, nós precisamos aprender a conviver com ela. Né? Assim como o nosso querido Francisco de Assis chamava, né, tudo de irmão, o irmão Sol, a irmã Lua, nós vamos falar com a dor, irmã dor, me ajude a viver contigo. E aí, então, é preciso combater em nós os pensamentos de tristeza, de desânimo, e continuar lutando. Né? A gente vai continuar lutando em busca da cura, em busca do alívio daquela dor. Mas se nós a amaldiçoarmos, se nós brigarmos com ela, se nós nos revoltarmos, se nós deixarmos que o desespero tome conta de nós, vai ficar mais difícil. E ela não vai nos abandonar. E nós vamos sofrer mais. Então, Emmanuel vai dizer assim: de outras vezes, pedes o socorro de médicos humanos ou de benfeitores espirituais. Mas, ao surgirem as primeiras melhoras, abandonas o remédio ou o conselho salutar e voltas aos mesmos abusos que te conduziram à enfermidade. E aí, lendo essas palavras de Emmanuel, nós nos lembramos que quando Jesus curava, muitas vezes ele dizia assim para aqueles que ele curava: vais e não tornes a pecar, não tornes a fazer aquilo que gerou esse sofrimento pelo qual você está passando agora. Só que Amélia Rodrigues, nessa vasta obra dela, em que ela revive várias passagens do Evangelho, ela vai nos dizer também que muitos daqueles que foram curados por Jesus voltaram às velhas práticas, voltaram àquele homem velho, não mudaram,
E aí, então, as doenças voltaram. As doenças voltaram a lhes perturbar. Outros não, outros, como o homem de Sidom, conseguiu a cura real, porque transformou-se interiormente, porque mudou, porque passou a amar, porque passou a seguir a proposta de amor que Jesus nos traz no Evangelho. Enquanto que aqueles outros, que logo que obtiveram o alívio daquele sofrimento, voltaram à velha vida, aos velhos hábitos, aos mesmos vícios. Esses, a morte os arrebatou e muitas vezes as doenças voltaram. Então, Emmanuel está nos alertando para que a gente, mantenha a disciplina, mantenha a vigilância, para que a cura possa se processar e possa ser duradoura. Como regenerar a saúde se perde longas horas na posição da cólera ou do desânimo? É o que nós falamos. Não adianta a gente se revoltar, se desesperar. Nós vamos ter que falar com a irmã dor. Irmã dor, não está fácil, não, mas eu vou perseverar, eu vou vencer, eu vou conseguir, eu vou superar, eu vou curar. E você vai me ajudar, irmã dor. A indignação rara, quando justa e construtiva, no interesse geral, é sempre um bem, quando sabemos orientá-la em serviços de elevação. Contudo, a indignação diária, a propósito de tudo e de todos e de nós mesmos, é um hábito pernicioso de consequências imprevisíveis. Então, a gente, quando se entrega à reclamação constante, estamos sempre reclamando, nada está bom, sempre revoltados. Isso tudo nos mantém no quadro da doença, nos mantém no quadro da dor e do sofrimento. O desalento, por sua vez, é clima anestesiante que entorpece e destrói. E que falar da maledicência ou da inutilidade com as quais despendes tempo valioso e longo em conversação infrutífera, extinguindo as tuas forças. Que gênio milagroso te doará o equilíbrio orgânico se não sabes calar, nem desculpar, se não ajudas, nem compreendes, se não te humilhas para os desígnios superiores, nem procuras harmonia com os homens. E quando Emmanuel nos fala, se não te humilhas para os desígnios superiores, isso significa a aceitação. Porque, às vezes, nós estamos, como falamos, passando por um processo de doença, mas a gente tem que aceitar. A gente tem que se resignar. Não é aquela resignação de que você vai sentar e cruzar os braços. Ah, não, eu tenho que sofrer mesmo. Não é isso. Não é isso. É a resignação ativa. É aquela que busca encarar a dor. Ó, irmã dor, vem cá. Mas nós vamos trabalhar, nós vamos lutar, nós vamos buscar, nós vamos continuar persistindo, perseverando.
até que a cura se processe. E não nos entregarmos ao desânimo, à revolta, à reclamação, à ira, ao desespero, porque isso não nos vai ajudar. Por mais se apressem socorristas da terra e do plano espiritual em teu favor, devoras as próprias energias, vítima imprevidente do suicídio indireto. Se estás doente, meu amigo, acima de qualquer medicação, aprende a orar e entender, compreender o processo, auxiliar e preparar o coração para a grande mudança. Desapega-te de bens transitórios que te foram emprestados pelo poder divino, de acordo com a lei do uso, e lembra-te de que serás, agora ou depois, reconduzido à vida maior, onde encontramos sempre a própria consciência. Foge à brutalidade, enriquece os teus fatores de simpatia pessoal pela prática do amor fraterno, busca a intimidade com a sabedoria pelo estudo e pela meditação. Não manches teu caminho, serve sempre, trabalha na extensão do bem, guarda a lealdade ao ideal superior que te ilumina o coração e permanece convicto de que se cultivas a oração da fé viva, em todos os teus passos, aqui ou além, o Senhor te levantará. Então, meus irmãos e minhas irmãs, com esta mensagem de Emmanuel, nós queremos aqui concluir as reflexões que eu teria para nós nesta noite. Lembrando do convite de Jesus para a cura real, amar-nos como Jesus nos ensinou, amar ao próximo como a nós mesmos, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Se estamos passando por momentos difíceis, em que a irmandor bateu-nos à porta, vamos aprender a conviver com ela, buscando a cura, sim, mas procurando ter a mente equilibrada, a mente sã, porque a mente sã vai nos ajudar a viver o processo e a superá-lo com maior facilidade. Muito obrigado, meus irmãos e minhas irmãs, pela atenção de vocês. Que Jesus nos abençoe sempre. A gratidão é nossa. Aí, ó, aí, Celinha, agora a Celinha assume, né, Celinha? Boa noite a todos, muito bom, muito gostoso. Boa noite, Celinha. Que nós estamos aqui num cordão de amor. Muito obrigada, Rinaldo, muito obrigada, Fran, Cida, Rita, porque eu precisei chegar mais tarde, todas essas pessoas montaram uma corrente de amor, preparando isso tudo para que todos pudessem ser envolvidos. A dona Hélida trouxe a mensagem também para nós. Nossa, muito bom saber disso. Isso é o amor que vai se desenhando, né, no nosso caminho. Quando as mãos vão se ligando, se unindo, não as mãos físicas, mas as mãos do sentimento, né? Muito bom, nossa, muito gostoso esse estudo. Pena que eu não peguei todo, mas eu acho que eu peguei uma parte. Quando eu cheguei aqui, eu dei falta, a primeira pessoa que eu dei falta foi a Célia, a nossa Célia. Mas eu estava o lugarzinho dela tão bem estava representada aqui que nem fiz falta.
Mas então agora nós vamos passar para a nossa segunda parte, para que a gente possa também doar os melhores sentimentos, as melhores vibrações, porque nós sabemos